No vídeo anterior vimos qual a razão para o céu ser preto durante a noite. Mas da mesma forma que fazemos essa pergunta, podemos perguntar qual a razão para o céu ser azul durante o dia. Copiando uma das razões do outro vídeo, podemos dizer que o céu é azul durante o dia porque o Sol está a iluminar essa parte do planeta. Sim, mas se essa é a razão, então porquê é que quando vemos fotos tiradas no espaço, vemos o céu como preto? Para responder a essa questão, podemos dar uma resposta simples. No espaço não existe atmosfera. Mas se essa é a resposta, então porquê é que vemos o céu azul, e não de outra cor, como por exemplo o vermelho? E porquê é que vemos o Sol amarelo? Se pensarmos um pouco, podemos chegar à conclusão que um raio de luz emitido por uma estrela contém todas as cores do espectro visível, e quando juntamos todas as cores num certo ponto, obtemos a cor branca. Então porquê é que o Sol é amarelo? A verdade é que o facto do céu ter um tom azul acontece pela mesma razão que o Sol tem um tom amarelo. Ou que durante o pôr do Sol, o céu fica alaranjado. Isso deve-se a um fenómeno chamado divisão entre aspas, da luz solar na atmosfera, mais conhecido como dispersão de Rayleigh. Lord Rayleigh, ou John Strutt, para não se confundir com Lord Voldemort, é o nome do senhor britânico que descobriu este fenómeno, mas este vídeo é sobre o que ele descobriu e não sobre o senhor. O conceito é simples, um raio de luz é composto por ondas essas que têm um comprimento. Quando o raio passa por uma partícula, essa partícula irá espalhar o raio, ou por outras palavras, desviar o raio da sua direção original. Mas mesmo assim, isso não explica completamente o porquê da cor do céu. Bem, como já foi explicado, um raio de luz é composto por várias cores, sendo que cada cor tem um comprimento de ondas respectivo. E devido à distância que nos encontramos do Sol e ao seu tamanho em comparação com o nosso planeta, os raios de luz emitidos por esta estrela entram na nossa atmosfera em vários ângulos diferentes. O que quer dizer que alguns raios apenas têm de atravessar uma pequena parte dos gases que compõem a nossa atmosfera, enquanto outros têm de atravessar uma grande parte. Agora que já temos este conceito de comprimento de onda, deixem-me fazer uma pequena correção. Anteriormente disse que a luz era espalhada devido ao fenómeno da dispersão de luz. A verdade é que não é a luz que é espalhada, mas componentes do seu comprimento de onda, ou seja, as suas cores. Mas para percebermos melhor a razão pela qual isso é importante, temos de perceber um pouco melhor a matemática por trás do conceito deste fenómeno. Ou melhor, não desliguem já este vídeo, porque não vou explicar a fórmula toda, mas apenas a conclusão que se pode tirar. Se pegarmos novamente na explicação sobre a dispersão de Rayleigh, podemos concluir que uma cor com um comprimento de onda pequeno tem mais probabilidade de se espalhar que uma cor de comprimento de onda maior. Ou seja, isto quer dizer que uma cor quente, como por exemplo o vermelho, tem menos probabilidade de se espalhar que uma cor fria, como o azul. Bem, então assim podemos pensar que um raio que atravessa a nossa atmosfera vai ver a sua componente azul sofrer mais dispersão que o resto das cores. O que quer dizer que no final vamos ver mais da cor azul espalhada do que o resto das cores. E com isto obtemos o céu azul, que na realidade são grandes concentrações da cor azul com uma mistura de tons verdes. Tudo porque a luz é dividida ao entrar na nossa atmosfera. Mas isto acontece, ou melhor, nota-se mais se o raio atravessar a atmosfera num ângulo que não o faça vir na nossa direção. Então o que acontece se o raio vier na nossa direção, como por exemplo quando olhamos para o Sol? Claro que a resposta é óbvia, iremos ver a cor amarela do Sol. Sim, mas se com o raio anterior víamos azul, então o que mudou? A resposta é simples, depende do ponto em que observamos o raio. Como já foi explicado, ao atravessar a nossa atmosfera, o raio perde grande parte da sua componente azul e alguma da verde. Ou seja, isto quer dizer que no final, o raio será composto maioritariamente por vermelho. Então se observarmos o raio que viaja na nossa direção e que atravessou a atmosfera, vamos ver um raio que é composto por vermelho e verde e não tem azul. O que irá criar a cor amarela que nós vemos no Sol. Tudo depende do ângulo em que o raio atravessa a nossa atmosfera. Um raio que se dirige na nossa direção vai aparecer amarelo ou uma cor mais próxima do vermelho, enquanto que um raio que se dirige noutra direção vai aparecer azul. E com isto podemos também explicar porque é que o pôr do Sol é laranja ou às vezes a luz refletida pelas nuvens é vermelha. Por isso, da próxima vez que virem uma foto do Sol tirada no espaço, ficarem confusos porque é que o Sol parece como uma bola branca, já sabem que a culpa é da nossa atmosfera.